Eu tenho uma notícia que acabou de chegar, já já eu volto exatamente para repercutir com você. Os Estados Unidos cassaram o visto do ministro Alexandre de Moraes após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Visto cassado pelos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Eduardo Gayer tem as informações ao vivo. Gayer, por favor. Oi, Cris. Um tweet de Marco Rubio, secretário de Estado americano, é que traz a informação. Ele diz que ele acaba de ordenar, então, a revogação do visto de Alexandre de Moraes e de seus aliados na corte, assim como seus familiares próximos. Não fica claro se esses aliados de Alexandre de Moraes, isso significa todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas, de qualquer forma, o visto de Alexandre de Moraes já está imediatamente revogado. E a justificativa é a suposta perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz Marco Rubio, olha só, o presidente Trump deixou claro que a sua administração vai contar com os interesses nacionais que estão causando a censura e da liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. A Suprema Corte do Brasil, com o ministro Alexandre de Moraes, tem feito um caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma perseguição, além de uma censura complexa que viola direitos básicos. Bom, já tem então uma reação do governo americano, não houve uma manifestação ainda do governo, ou melhor, do presidente Donald Trump, mas do governo americano uma retaliação clara e muito direta ao ministro Alexandre de Moraes, a confirmar agora se essa revogação de visto vale para os demais magistrados. Eu já procurei aqui o Supremo Tribunal Federal, o Itamaraty e também o Palácio do Planalto. Até o momento não houve posicionamento, mas assim que houver, claro que eu volto para atualizar as informações, Cris. Obrigada, Gayer, pelas suas informações. Notícia de última hora. Eu volto a conversar com o Márcio Sete Fortes, economista, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio. Bom, Márcio, começaram as retaliações. A gente já imaginava que isso ia acontecer. Queria ouvir sua avaliação, o que você pensa sobre essa questão, visto cassado do ministro Alexandre de Moraes e provavelmente de familiares também, como o Gayer nos trouxe. A repercussão é algo que já era esperado, porque os Estados Unidos deixaram muito claro na carta que foi enviada e que trouxe o tarifaço de 50%, que havia no conteúdo daquela carta uma motivação de teor político. É a primeira vez que nós temos algo nesse sentido que extrapola a negociação comercial, a negociação tarifária e vai para uma motivação política de assuntos internos do país. Isso é algo que nós já deveríamos esperar que acontecesse e o governo deveria estar trabalhando e está trabalhando uma tentativa de reduzir os danos, agora basicamente buscar um damage control aqui para que não haja uma contaminação nas negociações comerciais que estão por vir. O Brasil já havia enviado uma primeira carta para os Estados Unidos, essa primeira carta não teve resposta, nós agora temos uma segunda carta que foi enviada e a preparação de uma comitiva que possa negociar diretamente com o governo norte-americano, uma negociação de alto nível, e isso é o que se espera no momento. O que nós desejamos é que não haja contaminação política dentro da negociação comercial. Eu recebi ontem aqui na nossa bancada do Jornal Times Brasil o ex-ministro Maílson da Nóbrega e ele foi bem claro, direto ao ponto. Disse que Trump age com táticas da máfia, inclusive ele usou a palavra mafioso para se referir ao presidente Trump. Ao mesmo tempo, segundo o ex-ministro, o presidente Lula deveria ficar calado, não criticar Trump nesse momento. Qual seria a estratégia mais adequada, na sua opinião? E o senhor concorda com a opinião do ex-ministro Maílson? As ações do presidente Trump são respaldadas pelo seu arcabouço legal interno. Então, enquanto ele trabalha com o Trade Act de 1974, ele trabalha com a Lei de Comércio de 1977 também. Se as tarifas recíprocas que ele propôs da Lei de 1977, que lhe dá poderes, forem cassadas, por exemplo, pela Suprema Corte nos Estados Unidos, isso dá espaço para ele trabalhar a seção 301, que ele vem trabalhando já
de forma mais ampla e se acredita que o item B da seção 301, que trata de favorecimento de tarifas para determinados países em detrimento dos Estados Unidos, poderia ser aí um ponto que seria mais amplamente aplicado pelos Estados Unidos para continuar a sua a colocação de tarifas de 50%. Então, as decisões norte-americanas são respaldadas pelo seu arcabouço legal interno. O que acontece é que elas têm uma motivação agora aqui dentro do país que resvala em questões de soberania, questões internas, e isso é o grande problema, porque como negociar num momento como esse? Até porque nós temos que levar em consideração que a negociação, em última instância, de governo a governo, é para salvaguardar interesses do setor produtivo nacional, tanto brasileiro quanto norte-americano. Não pensemos nós que não são apenas as empresas brasileiras as prejudicadas, as empresas norte-americanas estariam prejudicadas também. É um jogo, como foi dito, de perde-perde. Então, há aí uma necessidade premente de uma negociação que possa acontecer e rapidamente. Porque quando se olha dados globais de PIB, por exemplo, são dados que os números parecem pequenos. Mas quando se olha diretamente a economia real, há setores, e quando se faz análise por setores, há setores que são mais duramente afetados e que precisam de uma solução mais imediata. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin usou até exatamente essa expressão que você acabou de usar. Nesse momento é perde-perde. Eu vou passar para a pergunta do Eduardo Gayer, lá em Brasília. Gayer, fica à vontade. Oi, professor, boa noite. Eu queria ouvir o senhor sobre como o Brasil pode negociar essas tarifas, porque a impressão que dá às vezes é que o Brasil não quer necessariamente uma negociação, mas uma rendição dos Estados Unidos, ou seja, ter a revogação total das tarifas. O que o Brasil pode fazer de fato para negociar? Porque negociar, nós sabemos, pressupõe concessões recíprocas. Eu tenho perguntado isso para muitas pessoas e parece uma pergunta difícil de encontrar uma resposta. O Brasil poderia, por exemplo, diminuir imposto de importação sobre determinados produtos, diminuir venda de etanol para os Estados Unidos? O que o senhor acha que o Brasil pode fazer de prático para avançar nessa negociação comercial, considerando que há espaço para isso, né? Porque a questão está muito mais politizada e ideológica do que comercial. Boa noite, Gayer. Me parece que os interesses têm que ser tratados de forma comum. Há interesses comuns aqui e eles precisam estar na pauta de negociação, na mesa de negociação. Há interesses do Brasil, mas há interesses dos Estados Unidos também. Essa colocação de tarifas de 50%, ela visa alguma coisa. Os Estados Unidos estão buscando também a mesa de negociação, embora nesse primeiro momento pareçam não estar. Mas haverá um momento em que será necessário para eles também essa mesa de negociação. O Brasil pode trabalhar com a questão de cadeias de valor agregadas entre os dois países, que trazem ganhos conjuntos comuns. Isso é um ponto de negociação, é um ponto bastante alvissareiro a ser levado em consideração na mesa de negociação. Há pontos como, por exemplo, redução tarifária, pode-se também trabalhar a questão do etanol, quanto aos compromissos inicialmente assumidos pelo Brasil de redução tarifária. Nós podemos trabalhar a questão de fornecimento de terras raras, o Brasil também tem as terras raras de interesse do governo norte-americano. Então, há uma série de pontos que podem ser e devem ser tocados nessa mesa de negociação, principalmente dos setores que serão mais afetados. E, por último, e não menos importante, a questão dos efeitos, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, de importações mais caras. Nós temos que lembrar que as importações mais caras, elas trabalham ali, em última instância, uma cadeia mais cara de custos para a produção de bens finais ou já de produtos finais acabados, e isso se traduz em inflação para os dois países. Então, haveria aí um efeito muito ruim, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Nós podemos ver que o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, está aguardando ali desde janeiro um posicionamento para um entendimento melhor do que vai acontecer com a inflação dentro dos Estados Unidos, para retomar ou não a trajetória de redução de taxa de juros. Enquanto que no Brasil, nós temos uma inflação que já está acima da meta, com uma taxa de juros bastante elevada de 15%,
Então, o cenário, nesse ponto, não é bom para os dois países, principalmente também para os Estados Unidos, considerando que essa inflação possa vir acompanhada por redução de crescimento econômico, que seria uma estagflação, né, e, em última instância, trazendo um custo social extremamente elevado, que é a perda de postos de trabalho, não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil também. Alberto Azental, pode fazer sua pergunta. Márcio, parece que o clima de uma negociação piora, nem te falo o dia a dia, hein? A cada uma hora o clima piora. É provocação de ambos os lados. Às vezes isso é até normal num processo de negociação, quer dizer, até sentar à mesa. Tendo em vista essa escalada e o eventual despreparo do governo brasileiro em enfrentar essa situação, qual é o teu outcome? O que você imagina que vai ser o resultado lá em 1º de agosto? Mais prazo, queda de algumas tarifas ou vai ficar tudo igual e em quanto tempo avança o Brasil vai sangrar nesses setores que penaliza tanto determinados empresários? Boa noite. Olha, eu não vejo os Estados Unidos recuando em termos percentuais muito fortemente dessa tarifa de 50%. Inicialmente deve haver uma sangria, essa redução, mesmo que seja uma redução bastante significativa, ainda assim haverá um número alto que continuará provocando perdas para ambos os governos, ambos os mercados. O que acontece é que essa negociação ela precisa ser feita o quanto antes. O pedido de um prazo maior é um pedido que deveria contar com a boa vontade do governo norte-americano. Nós não estamos vendo uma questão de boa vontade nesse momento. Isso é perigoso para a questão do prazo maior, até porque o setor produtivo brasileiro precisa de prazo maior para fazer o seu replanejamento de estoques, o seu replanejamento de produção, inclusive o replanejamento para envio dessas mercadorias aos Estados Unidos. Eu via recentemente as empresas fazendo contas quanto a número de dias de embarque de portos brasileiros até a chegada em portos norte-americanos, dependendo do porto, se daria tempo ou não da mercadoria chegar para o desembaraço aduaneiro antes da imposição tarifária de 50%. Então, o momento não é nada satisfatório para concessões, nós estamos vendo isso, mas a verdade é que, em algum momento, um dos lados deverá demonstrar boa vontade para que se chegue a um consenso, a uma realização de um encontro de alto nível que possa decidir por uma redução de danos. É isso que se está procurando, uma redução de danos para ambos os países, ambos os setores produtivos. Márcio, muito obrigada. Prazer te receber aqui. Bom fim de semana para você. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.